Tá rolando? Bom dia. Vou ler um trechinho aqui que eu separei, ideia da Yassanã, enquanto o pessoal chega. Bom dia, Luiz. Ó. A prática, a teoria e a pesquisa deixam claro que a abordagem centrada no cliente baseia-se na confiança em todos os seres humanos e em todos os organismos. Podemos dizer que em cada organismo, não importa em que nível, há um fluxo subjacente de movimento em direção à realização construtiva das possibilidades que lhes são inerentes. Há também nos seres humanos uma tendência natural a um desenvolvimento mais completo e mais complexo. Quer falemos de uma flor ou de um carvalho, de uma minhoca ou de um belo pássaro, de uma maçã ou de uma pessoa, creio que estaremos certos ao reconhecermos que a vida é um processo ativo e não passivo. Pouco importa que o estímulo venha de dentro ou de fora, pouco importa que o ambiente seja favorável ou desfavorável. Essa é a própria natureza do processo a que chamamos vida. Bom dia! Comecei aqui já com um trechinho do Rogers. E quando eu acabei o trechinho, eu vi que a live já estava cheia de gente. Ei, pessoas! Ei, Bruna, tô com a camisa do centenário, fazer uma homenagem pro nosso time. O Cruzeiro completou 100 anos em janeiro agora e eu quis fazer essa homenagem aí. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Vamos fazer um check-in? Mandem aí no chat o que está vivo em vocês agora. Eu, Lucas, tô animado. Não esperava que eu estivesse assim. Eu tive uma semana muito difícil. Muita ansiedade. Quase tive uma crise com essas notícias aí, com essas coisas. Em relação à pandemia. E eu fiquei exausto, porque quando eu tô com esses períodos ansiosos, eu durmo muito pouco, né? Não consigo fazer nada direito, enfim. Então eu achei que eu ia estar desse jeito hoje, já tinha preparado um check-in desanimado, mas acontece que eu acordei bem. A vontade de aprender, animada de estar aqui, mas cansada da semana e coração bem apertado, me identifico. Animada, Liz. Beleza. Triste, animada e ansiosa. Na live da Yassanã a gente falou disso, né? Ela falou sobre essa coisa de estar triste, mas também se animar ao mesmo tempo. Então, gente, hoje nós vamos falar da abordagem centrada na pessoa. Eu queria conversar um pouquinho sobre a história dela, porque eu acho que tem a ver com a história da comunicação não violenta também. Digerindo essa semana, Luiz. Pois é, essa semana foi foda, né? Nossa Senhora. Como se as outras também não estivessem sendo, né? Mas essa eu senti muito, assim. Tô muito assustado. Mas voltando. Eu acho que falar um pouquinho da abordagem centrada na pessoa é falar um pouquinho também da comunicação não violenta e é falar um pouquinho também das nossas influências aqui no espaço e aproveitar essas falas todas para a gente pensar junto como a gente pode se cuidar nesse momento tão doloroso, né? Cuidar de nós e cuidar uns dos outros também. Beleza? Então vou começar aqui falando um pouquinho o que eu preparei.
A abordagem centrada na pessoa é uma proposta do Rogers, então, que teve várias fases. Assim, ela não é uma proposta fechada e ela foi se transformando à medida que o próprio Rogers ia se transformando e que sua pesquisa também ia crescendo, caminhando, a sua teoria e a sua própria vivência. Ela começa mais ou menos na década de 40 ali nos Estados Unidos, e ela vem para se posicionar, fazer uma contraposição ao que se tinha de saber de psicologia da época, que era a psicanálise e o behaviorismo. O Rogers, ele fazia seus atendimentos, né, ele já havia publicado um livro, e ele começou a perceber a sementinha do que hoje a gente chama de ACP, abordagem centrada na pessoa, a partir dos seus atendimentos mais difíceis. Aqueles atendimentos em que ele não conseguia ajudar o cliente dele. Com todo o saber que ele tinha, com a experiência, a técnica que ele tinha, havia aquelas pessoas que ele não conseguia perceber elas saindo do lugar. Foi quando, para essas pessoas, né, para honrar o combinado que ele tinha com elas, né, depois de esgotado todos os recursos, tudo que ele podia fazer, ele decidiu escutá-las. É o tempo que ele tinha para se dedicar a elas, então ele decidiu escutá-las com atenção, com respeito, com presença. E a partir desse lugar, ele finalmente começou a notar mudança nessas pessoas. Começou a ver que essas pessoas passaram a encontrar caminhos que faziam sentido para elas de uma maneira única, dentro da experiência de cada uma. E aí ele viu que ali tinha alguma coisa, né? Que elas encontravam caminhos que ele não foi capaz de oferecer ali a partir de todo o saber que ele detinha, né? E aí foram os primeiros sinais assim que ele resolveu investigar, né? E nessa investigação, né, no início, ele começou a conceituar o que ele chamava de aconselhamento não diretivo, que era tratar as pessoas assim, sem fazer aquelas intervenções diretas, dizendo para elas o que elas deveriam fazer e o que seria melhor para elas, né? E tentando focar um pouco mais nessa questão da escuta, da presença, do estar ali. E aí ele foi vendo essa coisa se degringolar, né? E começou a investir muito em pesquisa experimental. E ele buscou uma universidade, buscou uma equipe para investigar isso, né? E teorizar aquilo que ele estava descobrindo. O aconselhamento não diretivo, mais tarde, passou a ser chamado de terapia centrada no cliente. E depois apareceram outros termos também, né, como educação centrada no aluno, que foi uma área que ele investigou muito também. Até ele chegar naquele nome que parecia mais adequado, abordagem centrada na pessoa. Né? Era na pessoa, não no cliente, no aluno, enfim. Né? E ele viu que aquilo fazia muito mais sentido com o que ele estava descobrindo, com o que ele estava propondo. E aí, aquilo que ele começou a descobrir lá atrás, nesse aconselhamento não diretivo, né? E que é a essência da ACP hoje, é isso que chamamos de tendência atualizante. Que foi o trechinho que eu comecei a ler no início da nossa live aqui. E aí eu vou falar um pouquinho dela. Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Só comecei a ensaiar aqui a história. Então, vamos ver o que o Rogers fala dessa tendência atualizante. Podemos dizer que em cada organismo, não importa em que nível, há um fluxo subjacente de movimento em direção à realização construtiva das possibilidades que lhes são inerentes. Né? Foi um pedacinho que eu li lá no início. Ou seja,
A semente reúne em si tudo o que ela precisa para se realizar enquanto árvore, desde que atendida às condições necessárias, né? Da mesma forma, o ser humano, ele também possui tudo que ele precisa dentro de si para se realizar enquanto ser humano. E aí o Rogers fala mais uma vez: o indivíduo possui dentro de si vastos recursos para a autocompreensão, para a modificação dos seus autoconceitos, de suas atitudes e de seu comportamento autônomo. Essa tendência está em ação em todas as ocasiões. Na verdade, somente a presença ou ausência desse processo direcional permite-nos dizer se um dado organismo está vivo ou morto. Ou seja, se aquele organismo é um organismo vivo, ele vai tentar, de alguma forma, realizar os seus potenciais. Ele vai buscar, a sua vida está direcionada a isso. E aí, tem um trechinho aqui que eu sempre conto, uma história dele, né? E eu vou lê-la aqui, que ilustra muito bem isso que ele está trazendo. E aí eu acho que a gente pode refletir muitas coisas a partir dela. A tendência realizadora pode, evidentemente, ser frustrada ou desvirtuada, mas não pode ser destruída sem que se destrua também o organismo. É isso que a gente falou, né? Se tiver vida, ela vai estar buscando. Lembro-me de um episódio da minha meninice que ilustra essa tendência. A caixa em que armazenávamos nosso suprimento de batatas para o inverno era guardada no porão, vários pés de uma pequena janela. As condições eram desfavoráveis, mas as batatas começavam a germinar. Eram brotos pálidos, brancos, tão diferentes dos rebentos verdes e sadios que as batatas produziam quando eram plantadas na terra durante a primavera. Mas esses brotos, tristes e esguios, cresceram 2 ou 3 pés em busca da luz distante da janela. Em seu crescimento bizarro e vão, esses brotos eram uma expressão desesperada da tendência direcional de que eu estou falando. Nunca amadureceriam. Nunca realizariam seu verdadeiro potencial, mas sob as mais adversas circunstâncias estavam tentando ser uma planta. Exatamente, Bruna, exatamente. Eu acho que o Marshall fala sobre isso em outras palavras, né? A vida não entregaria os pontos, mesmo que não pudesse florescer. Ao lidar com clientes cujas vidas foram terrivelmente desvirtuadas, ao trabalhar com homens e mulheres nas salas de fundo dos hospitais do estado, sempre penso nesses brotos. As condições em que se desenvolveram essas pessoas têm sido tão desfavoráveis que suas vidas quase sempre parecem anormais, distorcidas ou pouco humanas aos olhos dos outros, né? E, no entanto, pode-se confiar, e eu chamo a atenção para essa palavra, pode-se confiar que a tendência realizadora está presente nessas pessoas. A chave para entender seu comportamento é a luta em que se empenham para crescer e ser, utilizando dos recursos que acreditam ser os disponíveis. Para as pessoas saudáveis, os resultados podem parecer bizarros e inúteis, mas são uma tentativa desesperada da vida para existir. Vocês viram a comunicação não violenta aqui? Com a Bruna? Essa história ilustra esse princípio chave da comunicação não violenta, né? Tudo,
absolutamente tudo que a gente faz é uma tentativa de atender uma necessidade. É para cuidar de uma necessidade, né, na verdade. Botam fé nessa relação? Então, assim, o organismo ele vai sempre tentar se realizar, né? E o ser humano está sempre tentando cuidar das suas necessidades. Essa tendência é a base, o alicerce da abordagem centrada na pessoa. A violência pode ser uma tentativa desesperada de existir. É isso. É isso, sim. Então o Marshall ensina pra gente, né? Quando a gente está julgando alguém, a gente pode pensar que o que essa outra pessoa está fazendo é uma tentativa de cuidar da necessidade dela, e a gente pode pensar que o nosso próprio julgamento também o é. Né? Somos pessoas tentando se realizar enquanto pessoas. E aí, o Rogers, com essas descobertas na sua trajetória, né, ele lutou muito para tentar desconstruir a imagem de autoridade assim presente no psicoterapeuta, né? Aquela hierarquia, essa imagem de autoridade de pai, mãe, de professor, de chefe. E ele foi muito perseguido por isso, né? Se pensar no contexto dos anos 40, assim. Mas ele se esforçou, e muito do que a gente discute hoje, assim, no sentido de um olhar mais humano, que eu acho que influenciou várias coisas, assim, a gente se deve a essa luta que ele, junto com outros, né, desses movimentos de terceira força, travaram aí. E aí ele fala uma coisa legal aqui que eu separei também, que tem tudo a ver com a gente. Muitos terapeutas acham que podem fazer alguma coisa acontecer. Pessoalmente, gosto muito mais do procedimento do agricultor ou do jardineiro. Não posso fazer o milho crescer, mas posso prover o solo adequado e plantá-lo na área correta e ver se ele recebe água suficiente. Acho que essa é a natureza da terapia. Né? Assim. Então, a gente pode oferecer cuidado, mas o crescimento está ali naquele organismo. E isso, gente, tem tudo a ver com a nossa proposta aqui do espaço. Aí a Sanan e a Alice estão aqui acompanhando a gente, né? Super rede de apoio, me deram força antes de eu entrar na live. E elas podem confirmar isso ou não. Mas eu acredito que o espaço tem uma influência rogeriana, assim, muito grande. Porque a gente não quer aqui se colocar no papel de professor de CNV. A gente quer ser esse espaço de cuidado, né? Esse espaço de comunidade. A gente quer confiar no potencial de cada ser humano que segue a gente, que acompanha a gente. Né? A gente quer confiar no potencial desse ser humano, e aí pensando na comunicação não violenta, né? De cuidar das suas próprias necessidades. E cuidar das necessidades envolve o outro. Eu não posso cuidar da minha necessidade sem cuidar da humanidade compartilhada, não é verdade? Ou seja, compaixão. Né?
é onde a gente cuida e onde a gente é cuidado. E aí eu acho que tem tudo a ver eu ter acordado animado hoje, depois de uma semana terrível, assim, que eu fiquei basicamente como um zumbi. E de repente, no dia da live, eu acordo assim. Porque eu já entendo que eu estou sendo e que eu serei cuidado quando eu estiver aqui com vocês. Então a gente acredita que o ser humano nutrido, né, que realiza seus potenciais, é um ser humano, né, essa realização, ela está direcionada à manifestação desse lugar infinito de compaixão que habita em nós. Em direção à manifestação do cuidado, né, da construção do coletivo. Por isso que a gente, né, fez aquela live do Pra Além da Técnica, eu e a Sanã, fazendo esses posicionamentos que são muito importantes, que a gente não está aqui para ficar compartilhando jeitos de fazer o tempo todo, né? Para ficar falando sobre qual que é o comportamento que se deva apresentar em determinada ocasião a partir da comunicação não violenta. E a gente faz questão de enfatizar isso, assim, porque a gente está falando desse princípio, dessa filosofia nossa, de confiar nas pessoas, nessas pessoas que nos seguem, que cuidam de nós também. Né? Então a gente não fica aqui falando de técnica. A técnica Eita, caí, né? Fui lá reiniciar a internet. Até que parte deu pra ouvir aí eu falando? Caí, mano. Tava falando da técnica. Deixa eu ajeitar aqui de novo. A técnica, eu tava dizendo, é um presente do Marshall para nós, né? Algo muito importante, um presente maravilhoso, assim, né? As diferenciações que ele traz pra gente, eu acho que oferece muitos insights, ajuda a gente a abrir muito a nossa cabeça, né? A perceber vícios que a gente tem nas nossas relações, enfim. A gente aqui estuda, a gente faz grupos... Ai, meu Deus! Não prendi direito. A gente estuda aqui, né? Faz grupos de estudo aqui no espaço, para conversar sobre o livro. Mas a gente não está aqui para ficar sendo diretivos, percebe a diferença? Com vocês que nos seguem. Porque a gente confia nessa capacidade, a gente reconhece que não somos nós que vamos fazer alguém crescer, ou coisa do tipo, né? E a gente confia também, é uma conclusão que a gente faz, que nessa tendência atualizante, quando a gente dá conta de manifestá-la com mais plenitude, com mais intensidade, a gente vai cair num lugar de compaixão, de cuidado coletivo. Então é esse o nosso rolê aqui. Quando a gente cuida, a gente produz cuidadores. Então, esse é o poder dessa bola de neve que a gente constrói, né? Que a gente quer construir com o nosso trabalho. Né? Beleza? E aí, tá tudo bem, gente? Eu fiquei meio perdido aqui depois desses contratempos.
Eu queria falar, então, que o Rogers, na pesquisa dele, né, desenvolvendo a sua teoria, ele identificou 3 atitudes que são facilitadoras para a tendência atualizante. 3 atitudes que a gente pode ter com uma outra pessoa, né, que vão facilitar esse lugar. Ai, que bom, Bruna. Que bom te ler. E aí eu queria comentar um pouquinho desses 3. E eu me baseei, olha que legal, num texto da Liz que ainda não foi publicado. Um texto que ela conecta a abordagem centrada da pessoa com a comunicação não violenta. Liz, se você quiser vir aqui conversar um pouquinho sobre isso, fica à vontade, viu? Um texto lindíssimo que ela preparou, assim. Então, quais são essas 3 atitudes facilitadoras? A compreensão empática, a consideração positiva incondicional e a congruência. Compreensão empática. Compreensão empática, a gente fala muito aqui, né? Que a gente fala de comunicação não violenta. Então essa é um paralelo direto assim que a gente faz, né? É estar com o outro, compreender o outro, né? Com ele, né? Colocando de lado a nossa perspectiva, aquilo que a gente teria, né? Que enviesasse, né, o nosso olhar, nossos julgamentos, a nossa história, para tentar ali estar presente para aquela pessoa, né, naquela subjetividade, né, naquela história. A segunda, essa consideração positiva é confiar, compreender que o outro é um processo inacabado, né? Que ele é um fluxo contínuo, um fluir, que ele está sempre em mudança, né? E que, portanto, ele não comporta avaliações, diagnósticos, rótulos, coisas que vão petrificar a sua experiência. Então, o que é o considerar positivamente você? Independente do que você fez, né? Por isso que é essa consideração incondicional, independente do que você fez, mesmo que eu não concorde, mesmo que assim, não faça sentido para mim aquilo, eu reconhecer que você é um processo, eu reconhecer reconhecer positivamente que você é uma pessoa, é um ser humano, inacabado, um fluxo, e que você está ali, né? E a congruência, falando bem rapidinho de cada um deles, né? Para dar tempo da gente conversar tudo, assim, mas dava para fazer uma live, acho que de cada. A congruência é quando o meu experienciar, né, está congruente com a minha consciência, ou seja, eu estou consciente daquilo que eu estou vivendo, né, e a minha comunicação está congruente com esses outros 2. Né? Então, essa tríade aí. Se a minha comunicação se apresenta de uma maneira diferente daquilo que eu estou pensando e sentindo, a Alice chamou aqui. A Alice vai entrar aqui. Então, eu estou numa postura incongruente. Quer ver? Deixa eu clicar aqui, Liz. Deu certo? Ah, Olá, meu Deus, que alegria! Olha bom pra você ver, dia. gente. Você falando de um texto e a autora aparece para conversar com você. Privilégio.
Que privilégio meu de ser citada. Ai, meu Deus, eu tô sem aqui o treco de ouvir. Oi, Liz. Que privilégio meu de ser citada ao vivo. Liz, eu Licitando tava aqui. Rogers, né? Porque não fui eu. Como você tá hoje, né? Antes de te perguntar sobre o texto. Tô animada, tô animada. Assim, temos tido momentos difíceis, coletivamente, individualmente falando, mas apesar disso, semelhante a você, hoje eu acordei especialmente animada. Que bom. Ó, o pessoal tá com saudade de você aí, ó. Tá Oh, vendo, né? gracinhas. Ai, meu Deus, meu cachorro se manifestando. Ó, Apolo. É. Não é hora dele se manifestar. Então, eu tava comentando aqui sobre essas três atitudes facilitadoras, né? Sim. Congruência, compreensão empática, consideração positiva. Como que a gente pode pensar a forma que elas se relacionam com a comunicação não violenta? Então, eu acho, começando pela congruência, o Rogers ele falava dessa coerência entre a experiência que acontece, entre a nossa consciência e a nossa comunicação. E em algum momento pode acontecer algum descompasso, seja entre a experiência e a nossa consciência, que é aquele momento assim, que talvez a gente está confuso, não está entendendo muito bem o que está acontecendo, parece que a gente tem elementos contraditórios numa situação que nos fazem sentir que tem alguma coisa errada, mas não sabe muito bem identificar o que, que é, e aí fica um desconforto, assim. Ou seja, as coisas não estão postas na mesa, não está efetivamente claro, assim. Eu não estou tão convicta das minhas decisões, das minhas ações, porque tem algo estranho acontecendo. E é um momento confuso, né? Acho que vivemos isso em vários momentos. Em relação a descompasso que pode acontecer entre a comunicação e a nossa consciência, e eu acho que a gente tem muito exemplo de coisa que acontece em relação a isso, né? E assim, Lucas, eu não sei se você já viveu, mas quem nunca, principalmente nós mineirinhos, acabei de ver que um amigo paraense acabou de entrar, Lucivaldo. Ah, Lucivaldo é um querido paraense. Eu não sei se lá eles têm esse probleminha, mas nós mineirinhos temos a questão de que quando a gente vai visitar parente, geralmente a gente recebe comidinha. E ai de nós se a gente não comer as comidinhas, porque muitas vezes é entendido como uma recusa, assim. Ai, você vai fazer uma desfeita comigo, você não vai comer do meu, Desfeita essa palavra. você não vai comer do meu pão de queijo. E aí imagina a situação de quando a gente precisa passar na casa de várias pessoas no mesmo dia, às vezes para levar um convite, alguma coisa, porque tem que ter um estômago extra para comer o pão de queijo de todas as casas que a gente passar, ou o bolinho, ou o cafezinho, ou qualquer coisa que seja, porque aquilo é dado com muito carinho. Mas aí o que eu tô querendo chegar é o seguinte: quem nunca, para não desagradar aquela pessoa, não falou, tá uma delícia, só que não. E aí é uma incongruência da comunicação com a nossa experiência. Uhum. E pode dar ruim essa incongruência, né? Quem nunca teve que comer 2, 3 vezes aquilo que disse que estava uma delícia, mas para fazer uma mentira social, para poder cuidar do outro de alguma forma, sendo que muitas vezes o André, amigo, visita a Alice não come pão de queijo para você ver. Eu, eu mesma tô sendo denunciada, né, André? Pois é. É porque cá entre nós, gente, quando a gente prepara a mesa, tem um carinho ali, né? Mas aí a grande Sim. questão que o Roger chama atenção é do quanto que a gente perpetua as incongruências nessa ideia de que a gente precisa
faltar com a congruência, faltar com a verdade, para supostamente, cuidar do outro. Porque a gente não precisa desses caminhos, né? Então, quando ele fala da congruência, é essa questão dessa processo, né, entre o que eu estou vivendo na experiência, entre o que passa na minha consciência, entre o que eu falo, né? Uma coerência completa, né? Quando se fala da compreensão empática, a compreensão com o outro e não sobre o outro. É muito comum que a gente, quando a gente começa a escutar uma história de alguém, logo a gente começa a se conectar com ela, às vezes do ponto de vista da história e não do sentimento da pessoa, né? E aí a gente começa a falar, eu vivi isso aí também. Acontece que como aquela história, ainda que seja parecida, bate no outro e bate em mim, vai ser diferente, né? Porque em vários momentos são necessidades diferentes que estão em jogo. A Maria de Fátima está falando que ela é catarinense, viveu isso em Minas, tomou 4 cafés da tarde na mesma tarde. É por isso, Maria de Fátima, que a gente, em tempos sem pandemia, a gente divide visita, entendeu? Porque aí você consegue comer delícia o ano inteiro, assim, cada dia. Fazer um cronograma, né? É. E não por acaso, a minha mãe, no caderno de receitas dela, ela tinha 5 receitas diferentes de pão de queijo. Me explica isso. Cada receita com o nome de alguém. Porque ela via que tinha um sabor diferente, de algum ingrediente diferente, e aí ela ia anotando as receitas. De alguém que ela visitou e viu que era diferente. Aí ela... Exatamente. Gente... Ai. Então, assim, a compreensão empática, a gente tem falado bastante de empatia, que eu acho que nos últimos tempos a gente tem percebido a empatia, a potência dela do ponto de vista de aproximar corações, né? Então eu acho que a gente tem usado muito a expressão do tá faltando empatia no mundo, ou se tivesse empatia essas coisas não estariam acontecendo, que em alguns momentos a gente está chamando empatia de compaixão, né? Mas essa aproximação do lugar do outro, mas tendo total consciência que eu jamais vou habitar o lugar do outro, né? Eu só posso habitar o meu. Mas é esse interesse sincero de aproximar dele, de experimentar com ele a partir do ponto de referência dele. Então, o Rogers, ele coloca muito isso, assim, como esse quadro de referência do outro, né? E a aceitação incondicional, ela acaba vindo junto com essa atitude compreensiva, né? Porque isso tudo está muito embebido de respeito. E como você disse, né, Lucas, assim, não vamos concordar plenamente sempre. Por vezes nem vamos concordar. E aí o grande desafio é como que eu consigo acolher e estar com uma pessoa que toma atitudes, comportamentos, tal, que eu posso não adotar para mim, né? Então inclusive e fazer isso de uma forma congruente, né? Sim. E por vezes, o que o Rogers fazia muito era expressar a congruência dele. Ele me ensinou congruência muitas vezes. Porque, primeiro que a leitura do Rogers é muito gostosa, assim, dá para pegar os livros dele, independente de qual, começar a ler. Em algum momento o Rogers vai contar algo dele pra gente, e às vezes ele vai contar, inclusive, algum conflito que ele vivenciou, que ele experimentou, as idas e vindas em relação ao que ele estava pensando ou sentindo, né? Mas ele nos aproxima dele com essa atitude. Ele nos mostra a humanidade dele muito, muito forte. Eu acho que isso é um ponto muito, muito, muito envolvente dele, para mim. E ele ensina a congruência, ele me ensinou a congruência cada momentinho que ele expôs essa verdade. Ele foi autêntico, ele foi sincero, e que isso é uma coisa para a gente pensar também, né? Assim, somos convidados a ser sinceros, né? Mas de que forma estamos sendo, né?
Ou para quem estamos sendo? Uhum. Você tem pensado nessas coisas, Lucas? Chegou uma pergunta aqui, olha. Ah, É, é, diante de um mundo tão não empático, como tratar as diferenças, pensando em traumas e sequelas? Pensando em traumas e sequelas, não ficou muito claro para mim essa pergunta. Quando alguém teve uma atitude não empática comigo e eu fiquei traumatizado? Seria isso, Thiago? vamos aguardar a fala do Tiago. Porque eu fiquei pensando a outra questão, que seria a consequência para o outro. Eu não sei. Bom, mas enquanto ele nos explica aí, eu queria comentar um pouquinho da sua fala, pensando na comunicação não violenta, que é quando a gente está aprendendo, estudando CNV, né? E a gente começa a pensar na CNV como um jeitinho de falar, um jeitinho correto de falar. Sim, é isso. Então, eu fiquei traumatizado por uma atitude de alguém, e aí como lidar? O que você acha, Liz? Primeiro, eu vou fazer um esclarecimento. Eu acho que, grosso modo, a gente está chamando de traumatizado aquilo que deixa a gente com medo, né? Talvez marcado, assim, expressão popular, gato escaldado tem medo de água fria, né? Talvez seja por aí o que eu estou entendendo. E diante de uma situação passada que aparentemente deu errado, me machucou, eu já me sinto com restrições para tentar fazer isso novamente, né? Estou entendendo que seja isso. E aí a pergunta dele seria como ser sincero nesse contexto de que eu não me vejo confortável para ser. Eu acho que foi isso que ele trouxe, não foi? Foi é, Diante de um mundo não empático, como tratar as diferenças pensando em traumas e tratar as sequelas. diferenças. Sim, sim. Olha, eu pensei aqui uma coisa, esse tratar as diferenças, se seria no sentido de como, porque a gente está falando dessa aceitação, né, dessa consideração positiva, né, como considerar positivamente alguém, né, tratar essa diferença de alguém que me machuca, né, o que eu interpreto que me machucou. Seria, se for alguma coisa assim, pensando também nos desgastes emocionais que virão. E aí é importante a gente falar, pensando nisso, Liz, e Tiago, que essa atitude facilitadora, ela não é uma imposição ou algo que a gente está colocando como uma atitude que deve ser uma regra ou uma coisa correta, né? É uma atitude que o Rogers define quando ele quer trazer aquilo que ele chama de relação de ajuda, né, Liz? Então, assim, eu estou numa relação interpessoal com alguém e eu quero apoiar, eu quero ser cuidado para essa pessoa, né, de forma a contribuir com o crescimento dela, que é dela. E para fazer isso de uma maneira congruente, eu acredito que é importante a gente estar o quê? Bem cuidado, né? Para a gente, nesse caso, o nosso trauma está bem cuidado e a gente decidir. Esse, antes de tudo, tem que ser um comportamento autônomo, né? Uma escolha. Se a gente quer fazer aquilo ou não. Faz E sentido, aí, Liz? e aí isso entra, faz sim, e entra na questão de momento, contexto, pessoa, forma, né? Porque eu entendo que desafios, eles pressupõem confiança quando a gente topa enfrentar eles, né?
Por isso a gente fala muito de construir um lugar seguro, do ponto de vista afetivo para gente. E aí isso entra muito nessa questão da relação respeitosa. Recentemente eu me vi envolvida numa discussão que eu não sei como eu fui parar dentro dela, porque eu fui chamada para dentro dela no WhatsApp. E aí o que eu percebi, que eu fui construindo com a pessoa, é porque a pessoa ela estava numa posição reativa, tipo, você deve estar me vendo assim ou assado, sabe? Cheia de dedos. E aí eu fui conversando com ela de modo que a gente chegou no ponto comum. E depois do ponto comum, a gente ia ver para onde que a gente ia parar. Mas eu percebi que a gente estava perdido num ambiente que estava cada um para uma direção. Eu tenho percebido que, intuitivamente, eu tenho conduzido assim alguns momentos difíceis, que é partir de um lugar comum, confortável, que a gente lembre que nós estamos juntos. Ainda que, vamos lembrar, a gente nunca está plenamente no mesmo lugar, né? Não. Nem no mesmo barco, apesar da mesma tempestade, né? Que é bom frisar. Mas no sentido de conexão. Então, a questão que eu visualizo é respeito, segurança, confiança, passos progressivos de acordo com o quanto a gente está confortável. E aí, se for necessário, a gente recua, né? Seja para se resguardar, seja para repensar aquilo, deixar aquilo digerir, reverberar, para recuperar aquilo em outro momento. E aí, do ponto de vista da CNV, o Marshall me ensinou muita clareza, muita objetividade. Eu percebo que eu dava muitas voltas para tentar chegar num determinado lugar que nem sempre eu chegava. E aí, observando como que a minha fala ela pode ser mais limpa, eu percebo que eu posso seguir um caminho com menos voltas, sabe? Mais linear. Falei, assim, o que eu tô... Respondi, Thiago, assim. Qualquer coisa a gente vai conversando mais, né? É, é. E aí, então você dá um retorno para a gente aí, Thiago. E obrigado pela pergunta. E aí, então, Liz, só para fazer esse paralelo rapidinho com a CNV, né? Então, o Marshall fala de uma comunicação autêntica. Sim. Ele fala desse lugar da empatia e ele convida, né, para esse olhar quando a gente está julgando alguém, rotulando alguém, reduzindo essa pessoa, né? Que tem tudo a ver com essas três atitudes facilitadoras. Sim, o Thiago falou sim. Beleza. E aí, Liz, você até comentou, né, que uma coisa está imbricada na outra dessas três atitudes, porque na realidade é uma coisa só, né? É uma atitude que a gente tem perante o outro, né? Que ele desmembra ali para a gente poder conhecer, estudar e pensar, né? Sim, mas eu vejo que elas andam e, de mão dadas. uhum. E o que elas trazem para outra pessoa, né? Quando a pessoa é compreendida, considerada a partir de um lugar de congruência, ela começa a perceber mais espaço para ela se compreender, se considerar também, né? Sim. E aos poucos, a partir disso, ela começa a se sentir mais confortável, mais confiante para poder derrubar aquilo que o Roger chama de fachadas, né? Para poder ser um pouco mais ela mesma diante enfim, dos seus contextos. E desse lugar de ser ela mesma é que a gente fala dessa tendência atualizante com mais potência. É por aí? Muito por aí. E assim, o que é curioso é que assim, o Marshall ele não fala claramente tendência atualizante. Em nenhum texto dele ele usa esse termo,
Nenhum texto. Só que o que ele propõe é tudo em cima disso, né? Porque, voltando aos exemplos do Rogers, que via a potência ali na batata crescendo, mesmo em condições adversas. Fazendo um paralelo semelhante. A gente só oferece adubo para planta, né? A gente não oferece adubo para terra. É porque a gente não desculpa, para uma pedra. A gente não oferece adubo para uma pedra. É porque a gente sabe que não vai adiantar nada, né? Que para a pedra não faz sentido aquilo. Aquilo faz sentido para um ser vivo, para uma planta, né? E quando o Marshall está o tempo todo nos mostrando assim orientações, ele tá ali mostrando que se o ser humano tiver condições propícias, ele vai resolver o conflito dele. Ele vai comunicar melhor, que é um processo de fala e escuta, né? Comunicação é uma coisa complexa, né? Eu acho assim, dependendo de que ponto a gente tá, talvez a gente vai privilegiar só uma ou só outra, né? O palestrante vai pensar muito nas palavras, vai pensar como que ele vai envolver o interlocutor, vai pensar na plateia para cativar, manter a motivação, né? Mas não necessariamente ele está em diálogo com quem ele fala. Ele está falando para, né? E assim, essa comunicação de vai e vem, essa escuta é uma escuta ativa. A gente escuta essa expressão em muitos momentos, né, em muitos lugares, muitos espaços da psicologia. Porque não é uma escuta passiva de você tá falando para uma parede. Não, é uma Uhum. relação que se faz aqui, é um caminho de vai e vem, né, que me atinge de alguma forma e, por sua vez, eu devolvo para você de outra forma e a coisa vai fluindo, vai fluindo. E a gente não sabe onde Uhum. que vai parar, né? É Sim. muito dinâmico. Né? Essa live mesmo a gente não sabia como que ela ia se desenvolver e ela está se desenvolvendo, não Uhum. é? É um exemplo. Eu queria agradecer a mocinha, que eu não sei o nome, né, do Viver com Afeto, que está falando que já quer ler o texto. É, eu também, viu? Quero ver ele publicado. Ele e os outros. Oh, meu Deus, muito obrigada, queridos. Olha a condição facilitadora aí. Quando vocês me É, apoiam, eu me sinto mais exato. confiante para poder prestar alguma contribuição em relação ao que eu venho estudando. Então, E isso me aí, desperta gratidão. pegando esse gancho, Liz, e todo mundo, é Laila. Eu não tinha visto que Ai, era. prazer, Laila, Ó, obrigada. pegando esse gancho, perguntando pra você, Liz, pra Laila, pra todo mundo. Como que a nossa conversa aqui hoje, sobre Roger, sobre CNV, sobre essas atitudes, tendência atualizante, pode nos apoiar a pensar em estratégias de cuidado e autocuidado frente ao que a gente está vivendo nesse contexto pandêmico? Alguma ideia, alguma coisa? Alguém primeiro? Eu vejo que você deu umas pistas do que talvez você pensa, Lucas. Aí eu, Hum. eu acho que você deu umas pistas. Porque quando você fala que o espaço é um espaço de cuidado, né? E aí a Sana também disse isso num comentário assim, da gente se cuidar, né? E da gente cuidar dos outros. A gente está voltando para uma importante condição, que é estarmos bem para estarmos com os outros. Né? Então, passa pelo autocuidado e cá entre nós é muito bom ter liberdade de não precisar ter que ser, ter que fazer, né? O Rogers e o Marshall, eles trazem isso muito pra gente, assim, não tem que nada, não tem que nada. Mas as coisas vão fazendo sentido e a gente vai aqui e ali caminhando em direção da luz, de alguma coisa que vai
atendendo às nossas várias necessidades. E uma delas é de crescimento. Ou seja, olha aí a tendência atualizante com outros nomes, né? Assim como de apoio, de comunidade, de comunhão. Né? E muitas vezes a gente vai fazendo o exercício de abrir mão daquela suposta razão. Suposta. Porque o outro que está em diálogo ou embate comigo, é ele que pode ter razão. Já pensou nisso? E aí, Sim, eu penso nisso, sim, mas eu gosto de colocar alguns limites para isso, sim, porque muito esses bom. tempos estão muito sinistros, até para a gente, né, pensar nessa abertura, né, sem perder uma convicção, por exemplo, diante de um pensamento forte negacionista, né, que a Sana comentou semana passada. Só para cercar um pouquinho o seu raciocínio assim, mas eu acho que é 100% isso, assim, faz todo sentido para mim. A Bruna comentou que algumas coisas, sendo espaço aberto de escuta e acolhimento, mesmo nas diferenças, principalmente escutar a mim mesma para estar nessa congruência, e aí ela concordando com você, não tem que nada, essa é uma ótima estratégia, ao mesmo tempo que não tenho que buscar o que quero e preciso para cuidar de mim e do outro. É abrir mão da suposta razão, Maria de Fátima, que é isso que você trouxe. É, esse lugar do saber e da hierarquia que o Rogers, ele lutou para desconstruir também, né? E estava no seu texto, assim. Sim. Eu. Porque o Rogers ele traz a questão da gente poder estar ombro a ombro, né? E isso não é negando que teremos condições diversas e hierárquicas sociais, né? Nós temos relação pai-filho, chefe, funcionário, professor-aluno, mas é o quanto que a gente pode se ouvir e ouvir é dar poder, né? Sim. Falar, ter poder de fala, não é à toa essa expressão, né? Sim. E aí, independente desses papéis que a gente ocupa, né? E uma hierarquia que muitas vezes é necessária para uma organização, confiar naquela pessoa que está ali. Eu acho que é isso, assim. É você sair desse lugar que você sabe o que vai ser remédio para alguém a partir do papel que você está, né? E confiar que você pode ser esse lugar de cuidado e que essa pessoa, nas condições adequadas, ela vai manifestar o seu potencial de crescimento, né? Então, se a sementinha precisa de terra fofa, água e sol, a gente precisa dessa escuta, dessa presença, dessa confiança, desse cuidado congruente, né, para poder manifestar o nosso potencial e seguir em frente. E ele fala que empatia é isso, né? Perceber o nosso mundo de uma maneira nova e seguir em frente. E nesse seguir em frente, eu estou mais disponível, mais nutrido para poder dar esse mesmo cuidado para alguém que está precisando, assim como eu preciso. Sim, sim. E uma coisa que me chama a atenção é que, assim, nós estamos em momentos complexos e com os ânimos exaltados. E a partir da leitura de Rogers e de Marshall, algo que me vem é quando algo vem em intensidade, algum sentimento vem em intensidade, é um sinal de alerta para tentarmos, né? Onde está Uhum, pegando, né? uhum, Porque estamos em tempos em que as pessoas estão usando a estratégia de desumanização com muita frequência. E a grande questão é o famoso, também jargão popular, apelou, perdeu a razão.
Muitas vezes quando a gente visualiza uma situação que vai parar num embate confrontativo do ponto de vista moral, do ponto de vista acusatório, as pessoas estão desviando de um outro caminho que é esse mesmo da conversa, da argumentação, da exposição dos sentimentos, dos pensamentos, né? E estão indo por outra via, talvez mobilizados por essa intensidade. Bateu em algo que doeu e aí ativa aquele estado de ataque, bem, bem primário do ser humano, né? Mas a gente está caminhando para outras possibilidades, que é desenvolver essa nossa capacidade de olhar para dentro, conseguir entender o que está acontecendo, processar, e aí olhar para o outro também, e aí tentar encontrar esse lugar comum, né? Ponderar juntos. Sim. E aí, olha, um comentário da... Quem que foi que mandou? Tem um comentário A da Laila. Laila. Que tá difícil lidar com o negacionismo, né? E assim, a gente tenta exercitar a escuta com quem pensa diferente. E nossa, eu sinto muita dificuldade mesmo. Também. Então me identifico com o que ela traz, com o que você traz, Laila. E assim, eu percebo muito claramente isso que a Alice está comentando, assim. Às vezes o sentimento vem tão forte, eu reconheço que naquele momento não dá. Em outros momentos, sim. E nesses momentos eu tento oferecer essa escuta, tento ser esse lugar, né? Essa presença, esse respeito e consideração, sem nunca abrir mão da minha convicção de que aquela postura negacionista é uma postura perigosa. Então a gente não precisa escolher entre uma coisa e outra, né? Eu posso continuar discordando, posso continuar achando perigoso, mas eu posso estar ali. A Yasana falou muito disso, mas eu posso estar ali quando, né? Nos momentos em que eu estou cuidado para tal, né? Presente para essa voz, para esse sentimento que às vezes se manifesta, né? Isso é o feedback do corpo, né? Sim, sim. E ele merece ser valorizado. Sem dúvidas. Para quando eu conseguir eu estar ali e às vezes ajudar a construir um pensamento mais assertivo nesse sentido da pandemia, né? Mas não é fácil, não. Liz, eu queria te agradecer só porque não é fazem desfeita, não. É só porque a live pode cair a qualquer momento. Então, Sim. antes dela cair, eu queria agradecer a você e todos que acompanharam a gente. Muito obrigado por aparecer, por trazer riqueza para essa live, com a sua fala, com a sua experiência, com esses exemplos gostosos. Foi maravilhoso esse do Mineirinho. E a gente aqui tá te esperando, viu? Para mais encontros, Bora mais lá. lives. Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pelo carinho. Muito obrigada pela oportunidade de te apoiar. Era o que eu queria mesmo. Tá bom? E obrigada, pessoas. Foi uma grata surpresa, assim, ver carinhas conhecidas, porque da minha parte eu acabei não divulgando a live. E eu vi várias carinhas que me conhecem, que entraram na live aqui, e me senti abraçada por cada um. Muito obrigada. Muito obrigada, Lucas, pela oportunidade da gente falar sobre Roger. Eu valorizo muito que, para entender, não só com a cabeça, mas eu acho que assim também, onde o macho queria chegar, é muito importante para mim entender os pilares dele, quem ele leu, quais são as ideias que apoiaram o pensamento dele. Então eu entendo que quando a gente fala sobre isso, a gente também está contribuindo com a necessidade de aprendizado. Então, eu valorizo muito. Muito obrigada, um beijo grande.
Valeu, Matheus, Laila, Bruna, Lucivaldo aí, Thiago, Vanessa, Maria de Fátima, todo mundo que comentou, que assistiu, Yassanã, Bruna, Bruna. A gente, a, a gente tá aí, a gente tá aí para vocês, a gente tá aí para dar esse suporte na medida que a gente conseguir, né? E a gente não quer aqui ser um lugar impositivo, impor comportamentos não violentos para ninguém. A gente não acredita nisso. Então, a gente, quando a gente quer falar de cuidado, de autocuidado, de não violência, a gente está falando de um lugar de construção coletiva, né? Em que cada um dá os seus passinhos de acordo com o que está vivendo, de acordo com o que dá conta, com a sua subjetividade. E a gente está aqui para apoiar todo mundo, né? Independente de que ponto esteja nessa caminhada. E a gente está sempre querendo saber como a gente pode fazer isso cada vez mais. Então, podem sugerir temas. Valeu, Marlon, meu amigo aí da Psi. Podem sugerir temas, dúvidas, manda no inbox, manda e-mail. Estamos aí. Queremos ser espaço para vocês. Então, muito obrigado. É isso, Liz? sim. Beijo grande, muito obrigada. Beijo, vai ficar salvo aqui no YouTube. Falou, galera. Até, até os próximos conteúdos e sábado que vem tem live da Yassanã. Beijinho. Tchau, tchau. Como que fecha aqui? Não sei. Achei. Obrigado, obrigado. Beijo.